Bom dia a todos. Vamos começar o ano agora? Acabou o feriado, né? Então, vamos começar firme agora, né? Tem alguém de primeira vez hoje? Ih, não, estão todo mundo lá fora, né? De primeira vez. Então, quem já está aqui já conhece a nossa rotina dos sábados, né? Um sábado o Evangelho, outro sábado o Livro dos Espíritos. É um estudo, tá? A gente sempre pede a colaboração de todos, porque estudar em grupo, quanto maior a quantidade de pessoas, mais todos conseguem absorver o estudo, né? É importante que a gente participe mesmo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala muito de nós, né? A moral do Cristo. São as nossas atitudes diárias, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, assim, está falando de nós. E a hora que a gente vem para uma igreja, né, à procura do Cristo, nós viemos realmente à procura da nossa reforma íntima, né? Como fazer melhor, como agir melhor, principalmente diante das dificuldades. Então, essa é a grande oportunidade. Então, por isso que a gente pede participação mesmo. Não é palestra, é estudo, né? Então, nós estamos estudando junto, todos nós estamos aprendendo junto nessa oportunidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana que vem, a gente faz o Livro dos Espíritos, e assim sucessivamente. Tá? Estudamos trecho por trecho, não temos pressa. Se a gente ficar no item todo o dia de hoje, essa 1 hora, 45 minutos de hoje, está ótimo, não precisamos correr. O importante é que a gente saia daqui sem dúvidas, né? Que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou. Nós paramos no capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vocês lembram? Nós falamos muito disso quando nós estudamos o Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Nós estamos falando de quê? De que nós estamos falando? Quando o Cristo traz essa orientação para nós. Isso aí. E caridade, né? Caridade. Estamos falando de caridade. E o que o Cristo falou com relação à caridade para nós? Fora da caridade não há salvação. Ele falou fora da igreja? Fora da casa espírita? Não falou. Ele falou fora da caridade. Porque quantas pessoas nem religião têm? E até dizem que não acreditam em Deus, mas fazem caridade muito mais do que qualquer um de nós. Quem é mais considerado pelo Pai? É fora da caridade. Nós temos que aprender a fazer caridade, né? Não tem como evoluir moralmente sem fazer a caridade. É o caminho. Porque para fazer a caridade, nós temos que articular a humildade, a paciência, a benevolência, a preocupação com o próximo, o respeito. Olha só, quantas coisas a caridade pega. A preguiça. Para fazer caridade, dá para ter preguiça? Não dá, tem que sair da preguiça. Olha quantas coisas nós desenvolvemos quando nós nos habilitamos a fazer a caridade. Então, é um desenvolvimento moral nosso mesmo. É uma reforma íntima, né? Tem pessoas que você pergunta assim, você faz o mal para alguém? Não, não faço mal para ninguém. Vivo a minha vida da melhor forma possível, corretamente, pago meus impostos, né? Respeito todo mundo, ótimo. Faz o bem? O bem também eu não faço. Quem não faz o bem, gente, faz o mal a si próprio. Não fazer nada é fazer o mal a si próprio. Porque é o único caminho de você evoluir moralmente, é você fazer a caridade, né? E aí tem aquela caridade que é a nossa meta, que é a caridade do Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é através das orientações que ele nos traz, é que nós vamos desenvolver a nossa caridade. Lembra que nós falamos que existe aquela caridade
em que as pessoas fazem, que fazem questão de mostrar que estão fazendo, né? Alardeiam, né? Olha, eu dei lá na casa espírita, cesta básica lá, viu? Olha, eu fui na rua dar uma comida para o mendigo. Faz questão de falar, né? Mas essa é a caridade que o Cristo nos ensina? Não. A caridade verdadeira é aquela caridade em que nós não precisamos mostrar a ninguém que nós estamos fazendo. Porque a única pessoa que precisa ver, o único ser que precisa ver, é Deus. E Ele sabe, muitas vezes, o sacrifício que nós fazemos para praticar essa caridade. Sacrifício de nos transformar, não é sacrifício material, não. Porque para fazer a caridade, nós já dissemos aqui, temos que não ter preguiça, temos que ter boa vontade, temos que sair da nossa zona de conforto, né? A nossa casinha quentinha, a nossa comidinha pronta, não é verdade? O nosso travesseirinho bom para dormir, nosso ar-condicionado, nosso ventilador, tem que sair de lá para ir na rua, muitas vezes, amparar alguém. Para dar um banho numa velhinha na nossa rua, que não tem ninguém para dar banho nela, que ela está sozinha, abandonada. Para visitar um orfanato, para visitar um asilo, para visitar presídios. Olha só, caramba, é assim? É. Você tem que sair da sua zona de conforto. Não dá para fazer a caridade simplesmente sem esforço nenhum, né? Agora, essa é a caridade da meta, né? A caridade que o Cristo nos ensina. Agora, a caridade que nós conseguimos fazer, que é a caridade dentro da nossa condição espiritual. Porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, certo? Vivemos num mundo de prova e expiação, onde os espíritos são imperfeitos, moral ou intelectual, ou os dois ao mesmo tempo, certo? Essa caridade que nós fazemos hoje, tem valor para o Pai? O que vocês acham? Nós falamos sobre isso. Tem valor ou não? A caridade que muitas vezes nós fazemos pensando numa troca mesmo, uma barganha com o Pai, né? Barganha com Deus, estou fazendo a caridade. Quero ser bem recebido quando eu morrer no mundo espiritual. Estou fazendo a caridade, mostrar para alguém que está fazendo. Essa caridade nossa, que é uma caridade ainda que precisamos da troca, precisamos do retorno. Tem valor para Deus? O que vocês acham? Quem falou? Quem falou que tem? Aqui. Não tem? Tem valor. Porque a natureza não dá salto. Nós não vamos sair de um estado totalmente de ignorância para um estado totalmente de compreensão. A árvore não nasce árvore. Ela primeiro foi uma sementinha lá dentro da terra, um bom tempo, abafada lá, para ir desenvolvendo uma folhinha e um dia ela se tornar uma árvore. A natureza não dá salto. Então qualquer motivação nossa de fazer a caridade, que seja ainda imperfeita, mostrando, falando para alguém que você fez, fazendo questão de que alguém veja que você está fazendo, é considerada pelo Pai. Porque o Pai olha a cada um de nós dentro da nossa condição. Senão ele não seria perfeito. Ele não cria cada um de nós simples e ignorante. Não é assim? Nós não somos criados simples e ignorantes. Sem tendência ao mal, sem tendência ao bem e totalmente desprovidos de qualquer conhecimento. Essa é a nossa condição inicial. Para a gente chegar à perfeição, que esse é o destino de cada um de nós, aonde nós vamos ter evoluído moralmente e intelectualmente, nós vamos ter que amadurecer como ser espiritual. Então, esse processo de amadurecimento, que é o esforço que cada um de nós vamos fazer, é considerado pelo Pai. Então, às vezes a gente vai num restaurante, não sei se vocês já observaram isso, chega uma pessoa pedindo, dá para pagar um pãozinho para mim, um lanchinho, que eu estou com fome? Aí você vê aquelas pessoas falando assim, bem alto, para todo mundo ver, não,
O que você quer comer? Dá um lanche para esse garoto aqui. Dá um refrigerante para ele tomar aqui. Aí você fala assim, caramba, né? Precisa tanto alarde? Para ele precisa, gente. E essa caridade que ele está fazendo é considerada pelo Pai. Porque ele só entende isso hoje. Amanhã, ele vai compreender que não precisa humilhar para oferecer. Porque às vezes essa exclamação, essa exteriorização é tão grande que aquele que vai receber, né, o alimento que está precisando, já perde até a fome, né? Porque passa uma humilhação tão grande que a pessoa fala, eu não quero mais não, já estou bem. Porque a caridade não pode humilhar. Quem recebe a caridade não pode se sentir humilhado diante de você. Ele tem que se sentir igual a você. O Cristo, quando veio aqui já perfeito, e ele já era perfeito antes de qualquer um de nós sermos criados pelo Pai, porque ele é um espírito muito mais velho que qualquer um de nós, ele desceu toda a sua luminosidade, gente. Vestiu um corpo grosseiro desse igual a gente, para trazer as orientações. Então ele, entre aspas, humilhou-se para que a gente pudesse nos sentir perto dele. É assim que a gente tem que fazer. Para auxiliar alguém, você tem que ir à pessoa. E não deixar que essa pessoa, por algum motivo, se sinta humilhada por estar recebendo uma cesta básica tua, por estar recebendo uma roupa que você está reciclando, em casa você não usa mais, que você está doando. Ela tem que sentir aquilo como um ato de amizade, de irmandade. Olha só, eu estou te auxiliando, mas uma hora você pode me auxiliar também. Porque essa é a verdade. Mas essa é a ideal. Muitas vezes nós não conseguimos isso ainda. E não parem de fazer porque não conseguem fazer, não. A gente vê na televisão, né? Aqueles artistas que falam, não, porque eu ajudo o orfanato não sei de onde, mandei tanto dinheiro para a entidade não sei de onde. Você fala, tá vendo, está fazendo a caridade, mas está mostrando. Graças a Deus. Porque vocês já imaginaram quantas pessoas não fazem? Não fazem. Não doam um centavo para ninguém. Não dividem o que tem com ninguém. Esse é realmente aquele que nós temos que lamentar. Porque ainda não entendeu nada do processo da sua própria existência. Mas claro, o que nós temos que fazer? Nos esforçar para fazer igual Cristo nos ensinou, porque Ele é o nosso caminho. Então, cada vez mais, vamos procurar fazer a caridade de forma em que a gente se alinhe ao que Ele nos ensinou, porque a caridade precisa ser um prazer nosso. Precisamos colocar a caridade como uma questão importantíssima na nossa vida. A cada dia que nós acordamos, com saúde mental e física, com disposição, precisamos dizer para nós mesmos, hoje eu quero ser mais útil do que ontem. A qualquer pessoa que eu encontrar hoje, eu quero oferecer mais do que eu ofereci ontem. Porque essa é a minha meta, é diferente. Então, quando a gente está falando aqui desse capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, é exatamente isso, que você ofereça sem fazer alarde. Porque a salvação, né, que a gente fala, o que é salvação? É o nosso processo evolutivo, é a gente chegar à perfeição, é o caminho mais reto quando nós nos esforçamos a fazer da forma que o Cristo nos ensinou. Mas, da forma que nós fazemos hoje, é importantíssimo. Sabe, se vocês precisam mostrar que estão fazendo, ainda é importante isso para vocês, não ficam acanhados, façam. Porque mais considerado é aquele que é ativo, é aquele que se coloca na posição de auxiliar, seja qualquer condição que ele auxilie. Entendeu? Se precisar ajudar uma pessoa na sua rua, se precisar doar uma cesta básica, se precisar ir na rua dar comida para os mendigos, mas ainda precisa mostrar que está fazendo, faça do jeito que você acha melhor.
mas faça. Na casa espírita que eu frequento lá em Santa Cruz, casa espírita, Centro Espírita Agostinho, nós fazemos distribuição nas ruas. No início, logo lá quando nós começamos, né, há uns anos atrás, até foto tirávamos. Olha, até foto tirávamos com os mendigos. Né? Olha só, hein? Mas por que você está tirando, né, uma foto com o mendigo? Qual é a necessidade? É para você mostrar, olha aqui, eu estava lá, ó. Estava lá dando. Estava lá com os mendigos. É a necessidade que a gente precisa do... Caramba, hein, ó. Parabéns. Mas é desconsiderado pelo pai isso? Não é. Porque é a condição espiritual, gente. Nós somos ainda imaturos. Mas à medida do tempo que foi passando e que a gente foi se esforçando a seguir o caminho verdadeiro que o Evangelho nos ensina, procuramos hoje, não somos perfeitos, mas procuramos hoje ser o mais discreto possível. Chegar sem alarde. Só eles nos veem. Fazemos a oração baixinho com eles. No início, a gente fazia uma corrente, fazia aquela oração alta. Quanto mais pessoas vissem a gente, melhor. É assim. Era considerado? Era. Mas hoje a gente faz a oração baixinho com eles. Só eles precisam ouvir. É passos. São passos que a gente dá. E isso é importante para a gente, porque amadurece a gente. Aquela necessidade de mostrar vai ficando para trás, porque esse não é o objetivo. O objetivo é você ter condição de estar ali, ter oportunidade de trabalhar na seara do Pai, né? Por livre e espontânea vontade, porque é um desejo seu. Esse é o caminho. Somos perfeitos nesse espaço? Não somos. Ainda há problemas. Ainda existem problemas a ser corrigido. Mas nós não damos salto. À medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos compreendendo a melhor forma de fazer. Isso é com cada um de nós. O que não dá, o que ainda não é considerado no momento em que nós vivemos hoje, quase já no mundo regenerativo, no mundo onde o mal está ficando para trás, o que não é considerado mais é você vir aqui, viver 70, 80, 90 anos e não fazer nada por ninguém. Só viver em prol de você mesmo. Isso não é mais considerado. É lamentável quando nós vemos pessoas assim. Temos que orar muito por essas pessoas, porque é uma encarnação jogada fora. E a encarnação é muito cara. Vir aqui custa muito. Há muitos irmãos que se preparam para que a gente possa chegar aqui, que nos auxiliam para que a gente possa chegar aqui. Então, fazer a caridade, seja de que forma for, é importantíssimo. Faça. Faça do jeito que você ainda consegue fazer. À medida que você vai fazendo, você vai se modificando. Porque quando Cristo disse que fora da caridade não há salvação, porque sem fazer a caridade, realmente a gente não consegue evoluir. Mas fazendo a caridade, a gente tem a oportunidade de amadurecer, de compreender os erros que a gente vai cometendo. E aí a gente vai, realmente, melhorando as nossas condições. Não só com esses que nós auxiliamos, mas com aqueles que nós vivemos. Os nossos familiares, os mais próximos, os mais distantes. Aqueles que nós amamos pra caramba e aqueles que são difíceis de conviver. Porque caridade, ela é material e espiritual, né? Existe a caridade da matéria, aquela que você doa materialmente. Mas e a caridade espiritual? Que é a caridade moral. Aquela em que você precisa perdoar, aquela em que você precisa ter paciência, aquela em que você precisa calar para uma discussão não continuar. Compreender que o outro muitas vezes ainda não entende o que você já consegue compreender. Essa aí que é a mais difícil.
e nós precisamos executar ela. Começando dentro do nosso lar e se expandindo por todos os lugares onde nós vivemos. Então, nós paramos aqui no item 3 desse capítulo, né? Dizendo assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, quer dizer, é a forma melhor para a gente fazer, né? Não exaltar o que você está fazendo. É um indício incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas de uma forma mais elevada que o comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar. Para que a gente possa entender a importância da caridade da nossa vida, nós precisamos desenvolver o olhar espiritual. Não é o olhar da matéria, esse do corpo físico, que não enxerga nada, né? Mesmo de óculos, não vê nada. É o olhar espiritual, o olhar para o alto, para o futuro. Precisamos entender que somos espíritos e estamos encarnados. Quando a gente começa a considerar que a nossa condição é estar encarnado, a gente começa a pensar o seguinte: como que eu vou estar amanhã na outra encarnação? Ou de que forma eu vivi na encarnação passada? Quando começamos a ampliar o nosso pensamento, nós começamos a entender, inclusive, as dificuldades que vivemos hoje. Porque todas as dificuldades morais e materiais que nós vivemos hoje são consequências da vida de ontem, da escolha de ontem. Porque nós temos livre-arbítrio. Não temos livre-arbítrio? A todo momento não podemos escolher? Não somos livres para escolher? A todo momento. Só que a nossa escolha tem consequência, tem responsabilidade sobre ela. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo uma situação difícil hoje e a gente diz assim: mas eu não mereço passar por isso. Eu não fiz nada nessa minha vida, desde que eu me entendo como gente. Você já ouviu pessoas falarem assim? Que justifique essa dificuldade que eu estou vivendo agora. Esse é o olhar do corpo físico. Agora, quando você identifica na sua dificuldade de hoje, gente, e qualquer uma que seja, de relação, material, de dinheiro, de dificuldade de emprego, de doença, qualquer uma, perda de pessoas queridas, qualquer uma, qualquer dificuldade que você está vivendo hoje, é consequência do dia de ontem, da encarnação passada, das suas escolhas. E quando a gente começa a pensar assim, nós temos que pensar o seguinte: que na próxima encarnação nossa, nós vamos tentar corrigir os erros de hoje. Se eu continuo errando hoje, se eu continuo ainda na ignorância hoje, consequentemente, na próxima encarnação, eu vou colher essas minhas escolhas, com mais dificuldades ainda. Então, quando ele diz aqui, né, da importância desse desenvolvimento moral nosso, desse olhar para o futuro, isso significa muita coisa na nossa vida. As decisões que a gente está tomando hoje, como eu estou me relacionando dentro da minha família, com o filho difícil, com a esposa difícil ou com o marido difícil, com a sogra, com o cunhado, com o genro, meu genro está aí hoje, com o genro, hein? Com a nora. É essa a dificuldade que eu tenho com essas pessoas. Se eu não souber lidar bem com isso, eu vou voltar com ela. E às vezes mais próximo. Aquela nora difícil, ai, que eu não suporto a minha nora, na encarnação que vem ela pode vir como sua filha, mais próxima.
com as mesmas dificuldades, quiçá maior. E aí? Então é melhor que nós possamos nos esforçar para fazer o melhor hoje. Não conseguimos transformar o outro, gente, mas conseguimos transformar a nós mesmos. Não espere que o outro tenha que se modificar para que o ambiente da sua casa fique melhor. Não espere isso. É você que tem que modificar. É você que tem que dar o primeiro passo. Se alguém tem que perdoar, comece por você. Se a briga tem que parar em algum lugar, pare primeiro com você. Né? Se alguém tem que ter mais paciência, que tenha você. É esse passo que nós temos que fazer. Porque a transformação não começa pelo outro. Começa por nós. Cada um é responsável por si próprio. Nós não conseguimos modificar nem o nosso filho, que nós amamos muito. Nem o nosso marido, nem a nossa esposa. Não conseguimos. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Nesse ponto, somos individuais para o crescimento. A escolha é nossa. Então, esse é o olhar para o futuro. O que eu quero para o meu futuro? Eu não quero o melhor para mim? Porque eu vou ter que reencarnar de novo. Não tem jeito, eu não sou perfeito ainda, eu vou ter que vir para cá de novo. Agora, eu quero vir com as mesmas dificuldades que eu vivo hoje, ou pior, ou eu quero vir melhor? Não queremos vir melhor? Para que eu venha melhor, eu tenho que começar o meu trabalho agora. Então, quando o Evangelho diz que nós precisamos ter esse olhar para o futuro, é exatamente identificar que somos espíritos. Hoje eu sou Edmilson. Já fui Valéria, já fui Robson, já fui Carlos, já fui Jéssica. Eu já fui as necessidades que eu precisei ter. Porque eu posso vir mulher como eu posso vir homem, porque eu preciso identificar-me, né, e evoluir nas duas polaridades. A mulher tem um lado mais emocional, o homem tem um lado mais intelectual, mas eu preciso entender os dois lados. Não adianta eu evoluir no lado moral se eu não entendo nada. O que eu vou fazer com essa minha moralidade se eu não entendo nada? Ou não adianta eu evoluir no lado intelectual se eu não tenho moral. É como a gente vê aí diversos irmãos que são inteligentíssimos, cientistas, considerado demais no mundo inteiro, mas que não têm moralidade. Usam do seu conhecimento para escravizar. Usam do seu conhecimento para poder prejudicar as pessoas. Adiantou? Não adiantou. Nós temos que evoluir nos dois lados. Por isso nós temos a necessidade de vir nas encarnações, muitas vezes com a outra polaridade. Uma hora homem, outra hora mulher, para que a gente possa aprender nas duas polaridades o nosso desenvolvimento moral. Isso é olhar para o futuro. É preciso uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho dos homens proporciona e esperar a aprovação de Deus. Então é levantar-se acima da humanidade, né, como espírito verdadeiro, porque nós somos espíritos. Se somos espíritos e estamos encarnados, nós temos, né, a identificação material, porque estamos encarnados, mas nós também temos a identificação espiritual. Todos nós somos médios. Alguém tem dúvida que é médio aí? Quem tiver pode levantar a mão. Alguém tem dúvida que é médium? O que é o médium? É aquele que tem a capacidade da interferência do mundo espiritual, né? Ele é médium, ele está no meio. Ele consegue identificar o mundo físico e o mundo espiritual. Todos nós somos médios. Alguém tem dúvida? Quem tiver, fala aí. Não, todos nós somos médiuns. A prova disso é que nós temos a interferência do nosso mentor. Alguém chama de anjo da guarda. Não temos? Todos nós não temos? Um irmãozinho que dá o seu tempo para toda a nossa encarnação, está ao nosso lado.
nos intuindo as melhores decisões, as melhores atitudes. Claro, quando nós damos ouvido a Ele. A gente fala isso, chama isso de quê? Intuição, né? Ah, eu tive uma intuição. Às vezes tem um problema grave, né? Você faz uma oração e no dia seguinte você levanta. Ah, eu tive uma ideia. Olha, quem te deu a ideia foi seu anjo da guarda ali, seu mentor, que está te auxiliando no momento em que você pediu ajuda. Isso é interferência do mundo espiritual, não é? Por isso nós somos médios. Agora existe o médio ostensivo, que é o médio de trabalho mediúnico, né? Os irmãos que fazem trabalho aqui através dos espíritos médicos da espiritualidade são médios, né? Ostensivos, que têm a capacidade do trabalho realmente espiritual. Então, por isso que ele diz aqui, aquele que considera mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais importante para ele do que a vida futura, ou mesmo que não acredita na sua existência. Olha só, se ele diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Então, quantas pessoas dizem que acreditam em Deus? Você pergunta, você acredita em Deus? A pessoa fala, acredito. Mas por que você acredita? Você sabe, porque meu pai falou que tem que acreditar. Minha mãe falou que tem que acreditar em Deus. É só isso que serve para a gente? Acreditar em Deus é nós nos esforçarmos em conhecê-lo. Em conhecer o propósito que Ele tem com cada um de nós. Né? O sentido da vida. Porque se a vida não tivesse sentido, para que nós estávamos aqui? E se Deus é perfeito, Ele jamais criaria alguma coisa sem sentido. Né? Então, quando nós falamos que acreditamos em Deus, nós temos que ter confiança nele. Quando a gente tem um problema grave, em que a gente não consegue resolver com a nossa capacidade intelectual, moral, fugiu a nós essa possibilidade de resolver. O que nós fazemos? Entramos em oração e entregamos o nosso problema na mão de Deus. Dissemos, Pai, seja feita a sua vontade. Mas às vezes a vontade do Pai não é a mesma vontade sua. Por que acontece isso? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. É igual a criança da gente, né? Nosso filho. Quer uma coisa, a gente sabe que aquilo vai prejudicar, e nós dissemos não. Aí o filho fala, mas por que meu pai não quer isso para mim? Se eu tanto quero. É porque o pai sabe o que é melhor para o filho. É a mesma relação que tem de Deus conosco. Quantas vezes nós pedimos ou entregamos os nossos problemas na mão de Deus, e a gente fala assim, mas eu faço isso todo dia e nada se resolve. Não é assim. É porque Ele nos oferece as oportunidades de evoluir, de que é o melhor para a gente. Pode ser que Ele não tire o problema da sua vida, mas Ele vai te fortalecer para vivenciar esse problema. Olha só, porque se o problema for necessário que você passe, você vai ter que passar por ele. Ou você vai entregar na mão dos outros? Não é, você vai ter que passar por ele. Só que Ele te dará força, Ele te dará a condição de você vivenciar aquele problema. Então Ele te ajudou? Te ajudou. Não da forma que você gostaria, porque você gostaria que Ele tirasse o problema da sua vida, né? Mas a lei de causa e efeito, ela é imutável. Não muda, é uma lei de Deus, eterna, de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Se nós vivenciamos um sofrimento hoje, né? Qual é a causa desse sofrimento hoje? Né? Qual é a necessidade desse sofrimento hoje? Foi os nossos erros do passado. E só tem um jeito de evoluir, corrigindo os erros. Não existe espírito perfeito que não corrigiu os seus erros. Não tem como, não dá para ser perfeito sem corrigir os erros.
Então, muitas vezes, o Pai não tira o problema da nossa vida, mas Ele te fortalece. Ele te dá condição. Quando a gente realmente faz a nossa oração e pedimos de coração aberto a ajuda ao nosso Pai. Né? Então, isso é ter o olhar espiritual e ter a confiança verdadeiramente em Deus. Né? Então, quando nós dissemos que acreditamos em Deus, tem que ser nesse aspecto. Quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vai propagar o benefício recebido? Né? Quantas pessoas que só auxiliam o outro com interesse? Se eu vou ajudar aquela pessoa ali, porque aquela pessoa tem influência, conhece fulano, conhece ciclano e vai me ajudar em tal coisa. Quantas pessoas só fazem isso? Né? Nós precisamos auxiliar sem esperar nada em troca. Nada. Que publicamente daria uma grande soma, mas ocultamente não dariam uma única moeda. Né? Quantas pessoas que, diante da televisão, dá R$1 milhão para um asilo, por exemplo, mas que se chegar um mendigo diante dele e pedir ajuda, ele, não, tem não, faça esse mendigo daqui. Ocultamente, e ninguém está vendo, ele não dá nada. Né? Quantas pessoas ainda agem assim? Eis porque Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação, já receberam sua recompensa. Né? O aplauso da terra. Né? Efetivamente, aquele que busca a sua glorificação sobre a terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, e só lhe resta receber a punição pelo orgulho. Então, como é importante nós acreditarmos que a caridade, ela existe para nos modificar. Né? Existem pessoas que fazem assim, você vai lá no centro? Ah, vou. Então, leva essa cesta básica lá para mim. Aí você traz a cesta básica. Na semana que vem, ele, mesma coisa. Você vai lá no centro? Então, leva a cesta básica aqui. É uma caridade. É considerada? É considerada. Mas é a mais perfeita? Não é. Porque a pessoa não quer ter sacrifício nenhum. Nem devia um centro trazer. Nem devia um centro trazer. Mas é considerada, é o patamar dele. É o que ele entende. Futuramente ele vai chegar até aqui. Futuramente ele vai saber a quem ele está beneficiando. Isso vai tocando o coração dele e ele vai se modificando. É isso que o Evangelho traz para a gente. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. São palavras que caracterizam admiravelmente a benevolência moderna. Porém, se há a modesta. Porém, se há a modesta real, também existe a fingida, a simulação da modesta. Há pessoas que escondem a mão que dá, dando o cuidado de deixar um pedaço aparecendo, olhando à sua volta, para verificar se alguém não o viu escondê-la. Então é aquela pessoa que muitas vezes vai oferecer uma ajuda a alguém, mas fica vendo se alguém identificou que ela está fazendo aquele bem. Há essa necessidade da troca, né, de trazer um benefício da terra ainda. Aquilo que a gente estava dizendo. Indigna paródia dos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são desprezados entre os homens, o que não acontecerá diante de Deus? Esses também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será então a recompensa daquele que faz seus benefícios? A recompensa daquele que faz seus benefícios pesarem sobre os beneficiados, que impõe a eles alguma forma de testemunho de reconhecimento e que os faz sentir sua posição, engrandecendo o preço dos sacrifícios que fez por eles. Eu tenho uma paciente que ela é até uma senhora, ela leva sempre lá no consultório uns adolescentes, né, que ela fala, é minha filha, vim trazer minha filha. Aí ela trazia uma, passava uma época, ela trazia outra. Uma vez eu perguntei a ela, mas, não, essas filhas que eu pego para
Como é que a pessoa pega para ficar com ela um tempo? Esqueci o termo agora. Pega no orfanato para ficar um tempo e ela recebe o benefício do Estado por isso. Eu esqueci o termo agora, eu vou lembrar. Então ela pegava as crianças, recebia o benefício do Estado para cuidar das crianças, entendeu? Hã? A guarda, é uma guarda, mas tem um nome. Hã? Não, não é provisória, não é provisória. Porque provisória é quando a pessoa quer adotar mesmo. É. Temporária, né? Mas tem ainda um outro termo, eu vou lembrar. Ela padrinha, quem falou? Isso. E leva para casa. Não é ainda padrinha, ela não recebe benefício, né? Essa você recebe, o Estado paga para a pessoa ficar com a criança. E aí esse dinheiro é para escola, alimentação, roupa, tudo em prol da criança. A doação da pessoa é trazer a criança para um lar, para a criança ter um lar novo, viver dentro de um... Quem falou? É uma tutora, que é uma tutora, é uma tutora. E a pessoa traz essa criança, que a criança vai ter um lar novo, né? Vai viver entre família, vai ter hora para ir para a escola, voltar, vai ser cuidada. Mas não é bem assim que acontece. Essa senhora, ela pegava essas crianças, né? Ela levou lá no dentista, a criança estava com uma dor de dente danado e tal, levou lá e tal. E eu comecei a conversar com ela. Ela falou, não, eu tenho 2, 3 crianças dessas em casa, eu pego para cuidar e tal, eu levo ela para a escola e tal. Mas as crianças trabalhavam para ela. Né? Elas arrumam minha casa, ela deixa minha casa um brinco, entendeu? Falavam quais as coisas para mim, tal, não sei o quê. Então, às vezes acontece isso, de a pessoa pegar a criança, usar o dinheiro e ainda escravizar a criança. Né? Eu tenho uma cunhada, que inclusive ela já até desencarnou, que ela foi um caso desse aí. Né? Minha filha, mas ela era empregada de casa. Empregada doméstica mesmo. Mas, gente, ela amava essa família. Mas ela era tratada como empregada doméstica mesmo. Trabalhava 24 horas, até para ela sair. Ela conheceu o meu irmão, e aí para sair era um negócio, porque ela tinha que cumprir várias coisas, adiantar várias coisas para a família, para poder ela ficar um tempo fora. Então ela era empregada doméstica mesmo. Mas ela deu isso, como ela foi tirada de um orfanato, olha só como é que cada um é individual. Como ela foi tirada de um orfanato, ela tinha uma gratidão tão grande por ser tirada de um orfanato, e que mesmo daquela forma, como empregada, ela vivia dentro de uma família, que ela amava essa família. Amava muito. Era a gratidão que ela tinha no coração de ter sido tirada do orfanato. Mas quem tirou ela do orfanato talvez não agiu da melhor forma possível. Por isso que nós somos individuais. E essa diferença muitas vezes é identificada só pelo pai. Porque nós que estamos de fora com o olho físico não conseguimos observar isso. Muitas vezes. Só se você tiver um olhar mais profundo da coisa. Você vê que a pessoa realmente está usando da oportunidade para... E a gente vê na mídia, né? Uma pessoa que pegou, encheu a casa de criança, né? Tinha não sei quantas crianças lá e vivia e as crianças vivendo da forma que viviam lá. Então, a responsabilidade da gente é muito grande com relação a isso. Até para fazer a caridade, olha só. Porque para os outros, a pessoa está fazendo caridade, né? Mas às vezes é uma caridade prejudicial, em prol de si próprio. Em prol de si próprio, em prol do seu benefício, em prol das coisas para si próprio. Escravizando, entendeu? A pessoa, porque você trazer uma pessoa para trabalhar na sua casa não remuneradamente é escravidão. É escravidão, né? Então, escravizando. Então, é muito importante que a gente observe, porque é uma atitude tomada que vai ter que ser corrigida no momento oportuno, não tem jeito. A pessoa escolheu tomar aquela atitude. Vai ter que ser resolvido isso aí, né? Por isso o Evangelho traz essa questão moral para a gente. Olha o que você está fazendo. Isso vai ser bom para você mesmo? Né? Isso vai resolver da melhor forma a sua condição moral? Né?
terminando esse trecho aqui. As lágrimas que enxuga em proveito da sua vaidade, em vez de subirem ao céu, recairão sobre o coração de quem chorava e o mortificaram. Quer dizer, então muitas vezes essa caridade que prejudica tanto, que humilha, você está achando que está fazendo caridade, não, você está humilhando, você está prejudicando, né? Em vez dessas lágrimas subirem ao céu, quer dizer, te tornar uma pessoa melhor, muitas vezes vai fazer com que você corrija muitas questões de egoísmo que você ainda carrega no seu coração. O bem que faz não lhe traz nenhum proveito, esse tipo de caridade, porquanto ele lamenta. E todo bem que é lamentado é uma moeda falsa, sem valor. Todo bem que nós fazemos, que um dia nós vamos lamentar de ter praticado aquele ato, ele só te prejudica. Então nós temos que saber fazer a caridade. A beneficência, sem ostentação, não tem o duplo mérito. Ela, além da caridade material, é a caridade moral, pois não atinge a suscetibilidade do beneficiado, fazendo com que ele aceite o auxílio, sem que o seu amor próprio sofra por isso. Vocês já viram quando você doa alguma coisa para alguém, que seja uma roupa que você tem em casa, que você não usa mais, né? Um alimento, o próprio dinheiro, muitas vezes a pessoa pagar uma conta de luz que ela não conseguiu pagar. Mas quando você faz isso, com amor verdadeiro, com carinho, vocês já perceberam que a pessoa se sente gratificada demais? Você ganha uma pessoa pro resto da vida. Ela está ali, ó, te acha realmente uma pessoa importantíssima na vida dela. Essa é a caridade que nós temos que fazer. Aquela em que a gente olha no olho do outro e sente que realmente, não, eu ajudei sim. Eu consegui ajudar aquela pessoa. Então, é a caridade que você realmente auxilia. Não só materialmente, mas moralmente também. E salvaguardando uma dignidade de homem, porque ele aceitaria um favor, mas não receberia uma esmola. É importante a gente entender que muitas vezes a pessoa precisa de um favor, não é de uma esmola. A esmola, né, ela meio que descaracteriza a caridade, porque a esmola é como se fosse uma humilhação, é do alto para o baixo, né? O que é dar esmola? É fazer isso, ó. Né? Agora, o que é fazer caridade? É fazer isso, né? Do homem para o outro homem, do irmão para o outro irmão. Quando você faz isso, você está dando esmola, você está humilhando, você está se colocando numa posição né, de melhor que o outro, de evidência diante do outro. Então, temos que ter cuidado na hora que a gente vai fazer a caridade. Dá com carinho, dá com amor, divide com amor, né? É do ser para o ser. Então não é humilhar, né? Mas não receberia uma esmola. Ora, converter um favor em esmola, pela maneira como é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E sempre há orgulho e maldade quando se humilha alguém. Não é verdade? Quando a gente humilha alguém, sempre não há uma sensação de superioridade. Olha aqui, toma aí, ó. Vê se não me perturba mais não, hein? Né? Então, a gente tem que tirar isso da gente. Já é tempo de nós realmente considerarmos todos como irmãos. Porque somos. Só falta a gente considerar. Porque de fato nós somos. Todos somos irmãos. E a gente precisa ter esse olhar. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é hábil, é hábil em dissimular o bem prestado, em evitar até a mínima probabilidade de mágoa, porque toda a contrariedade moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces, olha aí, ó. É afável, que não constrange o beneficiado diante do benfeitor, não constrange, enquanto a caridade orgulhosa o deixa humilhado. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor
trocando de papel, acha a forma de parecer ele mesmo. O beneficiado diante daquele a quem prestou um serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então deu para a gente entender o que o Cristo quis trazer para a gente, quando ele disse que a mão esquerda não deve saber o que dá a mão direita? É isso, gente. Fazer a caridade com amor, sem superioridade, sem humilhar o próximo. Fala, irmão. Não entendi. Não. Não é esse entendimento. Quando ele diz assim, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, ele está colocando a mão esquerda como uma outra pessoa. E a mão direita, você, que está doando. Entendeu? Então, que a mão esquerda, que é a outra pessoa, não saiba a caridade que você está fazendo. Porque ela não precisa saber. Quem precisa saber é Deus. É isso o que a gente tem que entender dessa frase. E é importante nós entendermos que, veja bem, gente, fazer a caridade é receber mais do que doar. Isso é uma certeza. Quando a gente começa a fazer a caridade, você começa a ver que você recebe muito mais do que você doa. Que aquele que você está doando é o seu instrumento de trabalho, só isso. É a oportunidade do teu crescimento. Quando nós olhamos nesse aspecto a caridade, você se estimula a fazer a caridade todo dia. Porque todo dia, todos nós temos oportunidade de fazer a caridade. Todos. Todos conseguimos fazer. Aquele que não sai de casa, faz a caridade dentro de casa. Aquele que vai trabalhar, faz a caridade durante o percurso e no trabalho. Aquele que vai para a faculdade, caridade na faculdade. Aquele que vem para a casa espírita, caridade na casa espírita. Porque caridade é o contato. Eu cheguei diante do meu irmão, eu já tenho que chegar diferente. Não interessa o problema que eu tenho, gente. Porque o problema que eu tenho é meu. Eu preciso resolvê-lo. E só tem um jeito de eu resolver. Quando eu articulo essa caridade no meu coração. Quando eu pego o meu irmão e trato ele exatamente da forma que eu gostaria de ser tratado. Seja quem for esse irmão. Seja o vizinho difícil, aquele que bota o som bem alto, né? Meia-noite, você querendo dormir. É esse. Você tem que ter um sorriso imenso para ele. Agradecer por ele botar aquele som alto e você ter que articular a sua paciência. E entender que ele ainda não entendeu que precisamos respeitar o outro que vai dormir. Ele ainda não entendeu, mas uma hora ele vai entender, porque é ainda. Olha só, gente, é ainda. Ele vai entender também. Então, graças a Deus, ele está botando som alto, porque eu preciso articular minha paciência. Como que eu posso dizer que eu sou paciente se não tem ninguém para tirar minha paciência, gente? Não tem. Então, deu para entender que todos nós podemos fazer a caridade todos os dias? Todos os dias. Todo lugar nós podemos fazer a caridade. E isso tem que ser um hábito para a gente, porque é essa caridade que vai fazer você vivenciar as suas dificuldades da melhor forma possível. Os irmãos espirituais dizem o seguinte para a gente, que quando nós habituamos a fazer a caridade, não sentimos os nossos problemas. Eles passam, porque a lei é imutável, né? A lei de causa e efeito, você vai ter que corrigir algumas coisas. A dificuldade chega, mas você não sente. Você passa por ela com a maior tranquilidade, porque o teu pensamento é ser útil. O teu pensamento é auxiliar. Então, aquela dificuldade, você vai vivenciar, mas praticamente ela não vai te modificar, assim, te doer em nada. Não vai doer em você, porque você já está se transformando. Tá? Nós vamos deixar então os infortúnios ocultos. Esse trecho que a gente começa a falar aqui, dos infortúnios ocultos, dentro do capítulo da caridade, é importantíssimo, porque nós vamos identificar esses infortúnios dentro do nosso lar. Vocês vão ver.
Então, quem quiser dar uma lidinha, claro, o Evangelho é daqui a 15 dias, para a gente poder estar comentando junto. E quem conseguiu identificar dentro de casa, traz exemplo para a gente, porque o exemplo de um vai identificar o outro, né? Para que a gente possa aqui junto, realmente, conseguir desenvolver essa moral que o Cristo traz para a gente. Porque as leis morais do Evangelho não é para hoje só, não. Não é para o planeta Terra, não. É para o cosmo. É para todos os lugares onde um dia nós habitaremos. Jesus não disse que há várias moradas na casa do meu Pai? Vamos morar em muitos lugares ainda. E o código é o mesmo. Não muda. O que muda é a nossa capacidade de interpretar. Né? Vocês já observaram? Vocês leram um trecho do Evangelho hoje. Se você ler esse mesmo item daqui a um ano, você vai falar, gente, parece que eu não li isso aqui. Eu não identifico. Por quê? Porque você já está diferente. A tua interpretação já é outra. Você já consegue absorver coisas que naquela época você não absorveu. Então aqui está implícito diversas normas morais importantíssimas para nós. Mas nós vamos identificando à medida em que a gente vai amadurecendo espiritualmente. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês vão comentar mesmo? Sim, sim. Uhum. Uhum. Dentro desse próprio aspecto aqui. Então, o irmão... Obrigado, querida. Então, o irmão trouxe para a gente exatamente aquela questão que a gente disse aqui. Por que é importante nós fazermos uma leiturinha do estudo que é colocado no grupo, antes de a gente vir fazer esse estudo em grupo? Porque nós vamos identificar as nossas dificuldades. Nós vamos identificar. E é importante que nós possamos dizer. É importante que nós possamos dizer. Né? Eu já disse aqui uma vez, inclusive, vou até só rapidinho dizer esse trecho, uma vez aqui no estudo nosso, de sábado aqui, que como é importante você observar que você erra, que você é imperfeito, que você magoa, que você destrói às vezes vidas com as suas atitudes. Né? Eu tenho um exemplo grande meu, né? Um exemplo grande meu, que eu gosto sempre de citar, aqui na casa, já citei uma vez, lá onde eu estudo no Centro Agostinho, a gente já comentou muito sobre isso. Eu comecei a minha vida muito cedo, com 16 anos, 17 anos, eu já tinha passado no concurso público, fui para São Paulo. Entendeu? E lá eu comecei minha vida muito cedo, muito sozinho, porque minha família ficou toda no Rio de Janeiro. E nessa tudo bom, Doce? Tudo bem? E nessa imperfeição que nós carregamos e que não é de agora, trazemos de outras encarnações, né? A gente acaba aflorando nessa encarnação, ainda prejudicando pessoas. Foi o que aconteceu comigo no meu primeiro casamento, onde eu tenho a minha filha que está aqui hoje. Luana, levanta aí, Luana, para a gente ver. Está com vergonha? Luana, meu primeiro casamento. O meu primeiro casamento, né, quando eu casei com a mãe dela, eu tinha 22 anos. Foi quando a Luana nasceu. Né? Eu casei na época realmente porque a mãe dela ficou grávida. E eu tive uma criação muito rígida nesse aspecto, ainda na minha época. Eu tenho 55 anos. Né? Meu pai sempre dizia pra gente,
Nós éramos mais homens do que mulheres, nós somos em 8, né? 5 homens e 3 mulheres. Ele dizia pra gente, se engravidar a filha dos outros, vai casar. Meu pai era assim. Porque o que eu não quero para minhas filhas, eu não quero para as filhas dos outros. É essa a criação aí, gente. É essa aí. Engravidei e casei. Mas não era a minha vontade casar. Naquele momento ainda, muito cedo.